Salmo 49, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O Salmo tem uma mensagem a todos, ao poderoso e ao João ninguém, ao rico e ao pobre. Versículo 1 e 2. A expressão moradores da terra é a tradução de um termo hebraico incomum que significa o panorama humano como um todo, o âmbito da vida passageira, semelhante ao mundo, em 1 João 2, 15 e 17. O escritor está falando com toda sinceridade, versículo 3. Em Salmos 45:1, transmitindo a sabedoria e o entendimento que recebeu do Senhor, tratando de um enigma que só o Senhor pode explicar, versículo 4. O tema é a própria vida e sua relação misteriosa com a distribuição da riqueza e do poder decorrente disso. Qual deve ser a posição daqueles que temem a Deus no mundo em que os ricos ficam cada vez mais ricos? Devem temer que os mais ricos se aproveitem dos mais pobres? Deve se impressionar com a riqueza dos outros e procurar imitá-los? O salmista nos lembra de 3 coisas para nos ajudar a manter uma perspectiva correta em um mundo obcecado pela riqueza e pelo poder que ela traz consigo. Primeiro, a riqueza não pode evitar a morte. A riqueza não pode evitar a morte. Salmos 49, do 5 ao 12. Não é pecado ser rico, desde que reconhecemos que Deus é o doador e que usemos aquilo que Ele nos dá a fim de ajudar outros e glorificar o seu nome. 1 Timóteo 6, 7 ao 19, Mateus 6, 33. Porém, a maior riqueza muitas vezes leva à perversidade. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não pode comprar. Como é triste quando as pessoas começam a confundir preços com valores. Jesus concluiu seu sermão sobre as riquezas dizendo: pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, 15. O salmista temia que os ricos da terra começariam a se aproveitar das pessoas mais pobres. Não era difícil para os mais abastados subornar juízes e privar os pobres de seus direitos. Tiago 2, do 1 ao 9. Tiago 5, do 1 ao 6. Amós 4, do 1 ao 3. Amós 5, do 10 ao 15. A sensação de segurança daqueles que se vangloriam da riqueza é falsa, pois seus bens não podem protegê-los do último inimigo, a morte. 1 Coríntios 15, 26. Jesus tinha esse fato em mente quando falou sobre o fazendeiro rico em Lucas 12, do 13 ao 21. Se um israelita era pobre, um parente seu poderia resgatá-lo pagando suas dívidas. Lucas 25, 23. Mas se estava morrendo, não havia dinheiro que pudesse salvá-lo. Além do mais, a quem daria o dinheiro? Um homicida não podia ser resgatado. Números 35, 31. Mesmo supondo que fosse possível calcular o preço de uma vida humana. Assim, dinheiro não salva ninguém, nem deste lado do túmulo, nem do outro, pois não podemos levá-lo conosco quando morremos. Versículo 10 ao 12 e 17, Eclesiastes 2, 18, 21, Eclesiastes 7, 2, Eclesiastes 9, 5. Quer você seja rico, quer seja pobre, sábio ou insensato, ao partir deste mundo, deixará tudo para trás. Muitas pessoas ricas pensam que vão existir para sempre e aproveitar suas casas e terras, mas descobrem que a morte nivela todos. Depois da morte, os ricos e os pobres serão iguais diante de Deus. Os ricos podem dar seu nome às suas propriedades, mas estes nomes entalhados em pedra durarão mais que seus proprietários. A frase é antes como os animais que perecem. Versículo 12, Eclesiastes 3:10, 19, Eclesiastes 7:2. Não sugere que os seres humanos estejam no mesmo nível que os animais irracionais, mas apenas que, no final, os dois estão sujeitos à morte e à decomposição física. 2.
A riqueza não determina nosso destino. Salmos 49, do 13 ao 15. Os discípulos espantaram-se quando Jesus lhes disse que era difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Para a maioria dos judeus, os bens eram um sinal de bênçãos de Deus. Mateus 19, 23, 30. Se era difícil para pessoas mais abastadas entrar no reino, que esperança haveria para o resto do povo? Porém, quem possui muitos bens tem a tendência de confiar em si, em seu dinheiro, e em crer na bajulação dos outros. Versículo 13. O salmista retrata os ricos perdidos como ovelhas simplórias sendo levadas para o matadouro pela morte. Pastor que pretendia devorá-las. Lucas 16, 14, Lucas 19, 31. Para o cristão, a morte é apenas um vale de sombras temporárias. E Jesus é o pastor. Salmo 23, 4. Está chegando amanhã, quando aqueles que morreram em Cristo serão ressurretos e participarão da glória do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Salmos 16, 10, 11. Isaías 26, 19. Daniel 12, 3. Não podemos resgatar algo que está prestes a morrer. Versículo 7, versículo 8. Mas o Senhor já nos resgatou do pecado e do poder da morte. Versículo 15, 1 Coríntios 15, 20. Quando morremos, Deus nos receberá junto a si de braços abertos. Salmo 73, 24. 2 Coríntios 5, do 1 ao 8. Gênesis 5, 24. Quando Jesus voltar, ressuscitará os corpos de suas sepulturas. Nosso destino eterno não é determinado por grandes riquezas, mas pela decisão de aceitar a salvação em Cristo. Terceiro, a riqueza não deve alimentar nossos desejos. Salmos 49, do 16 ao 20. Não se impressione nem tema quando vir outros se enriquecendo, comprando casas maiores e carros novos. Quando morrerem, tudo isso será deixado para trás e, por fim, perderá o valor. Os ricos não poderão louvar a si mesmos, nem ouvir outros louvá-los. Não levaremos coisa alguma conosco quando morrermos. Jó 1, 21, Eclesiastes 5, 14, 1 Timóteo 6, 7. Se somos mordomos fiéis daquilo que Deus nos deu, possuímos riquezas eternas que jamais desvanecerão. Mateus 6, 19, 34. Não dá para levar as riquezas conosco, mas é possível enviá-las antes de nós. A declaração no versículo 12 é repetida no versículo 20, com acréscimo de mas sem entendimento. O escritor redigiu este salmo para que tivéssemos entendimento. Precisamos entender que as riquezas não podem evitar a morte, nem determinar nosso destino. Que não devemos dar lugar à cobiça quando vemos outros prosperando neste mundo. Não é pecado ter riquezas, desde que essas riquezas sejam obtidas honestamente, empregadas sabiamente e investidas fielmente naquilo que agrada ao Senhor.